Ser pai ou ser mãe é ter a oportunidade de ser o pai ou a mãe que nós gostaríamos de ter. Bom dia, Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de oração e palavra e oração. Eu vou repetir o que eu digo com uma certa frequência. A maneira como nós começamos o nosso dia vai determinar como terminaremos o nosso dia ou como passaremos o dia. Como é importante nós começarmos o dia na presença de Deus, orando ao Senhor. E eu quero que você esteja comigo até o final, porque no final eu quero dar uma palavra que para mim é uma chave que pode alterar, mudar muita coisa na sua casa, na sua família, em relação aos seus filhos. Até porque hoje eu vou orar pelos filhos. Hoje eu quero orar pelos filhos. Vamos ler o Salmo de número 127, versos 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Outro dia, uma irmã me perguntou: é pecado o casal não querer gerar, conceber, ter filhos? Não é uma questão de ser pecado ou não. É uma questão de não cumprir com o propósito de Deus para o casamento. Um dos principais propósitos de Deus no casamento é a perpetuação da raça humana. Ou seja, filhos são herança do Senhor. Já pensou se o seu pai pensasse assim: eu não quero ter filhos? Certo dia eu estava conversando com um homem e ele tinha 100 anos de idade. Era um pastor, 100 anos de idade, lúcido, conversando comigo à mesa. E eu perguntei para ele: e a sua família? Ele disse: eu não tenho mais família, ou seja, ninguém da minha família está vivo, só eu. Eu perguntei: por quê? Ele disse: porque eu sou filho único e me casei e não tive filhos. Então eu sou filho único, não me casei, não tive filhos, então só eu estou vivo. Não é sem graça uma história assim? Preste atenção. Eu tenho 3 filhos: a Letícia, o Douglas e o Pedro. Meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos. Quando a minha mãe celebra o aniversário dela, ou quando nós celebramos o aniversário da minha mãe, é uma grande festa, porque vão os filhos, noras, genros, netos, bisnetos. Preste atenção, nós precisamos ter herdeiros do nosso legado. Nós precisamos ter herdeiros do nosso legado. Olha o que a Bíblia está dizendo: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, um presente que Ele dá. Cada filho representa uma bênção, cada filho representa um milagre, cada filho representa um presente, cada filho é uma promessa. Cada filho é uma promessa. E o Salmo diz: como flechas nas mãos do guerreiro. Se o filho é como uma flecha na mão do guerreiro, significa dizer que a responsabilidade do pai como guerreiro é determinar, contribuir para o destino destas flechas que são os nossos filhos. Por mais que eu, você, pai, por mais que queiramos negar, de certa forma o destino dos nossos filhos depende do trabalho que nós estamos fazendo. Você, pai, é o guerreiro.
Eu sou o guerreiro. A mãe é auxiliadora idônea neste trabalho. Preste atenção. Se o destino do Douglas, da Letícia, do Pedro, de certa forma, depende do meu trabalho, que tipo de trabalho eu estou fazendo? Quando eu olho para a Letícia, hoje, diretora do nosso ministério, servindo ao Senhor, mãe, cheia do Espírito Santo. Quando eu olho para o Douglas, líder do movimento Desescope, fazendo um trabalho lindo na nação brasileira, um pai, um marido, um pastor cheio do Espírito Santo. Quando eu olho para o meu filho Pedro, ministro de louvor, líder da área de produção do meu ministério, hoje marido, discípulo, pastor, cheio do Espírito Santo, eu fico feliz. Eu fico muito feliz porque as minhas flechas estão alcançando o alvo, que é o propósito de Deus para a vida deles. Pai, você é o guerreiro. E os filhos, flechas nas suas mãos. Mãe, você é a auxiliadora idônea deste guerreiro, com a responsabilidade de ajudá-lo a fim de que os filhos, como flechas, alcance o alvo, cumprindo o propósito de Deus para a vida deles. Hoje, eu quero orar. Eu quero orar pelos filhos pequenos, recém-nascidos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Eu quero orar pelos filhos que estão na igreja, pelos filhos que não estão na igreja, pelos filhos que estão fora da igreja. Eu quero orar por você, pai, mãe. Vamos orar pelos filhos, vamos orar pela família. Pai, hoje nós entramos na Tua presença em oração, nesta manhã, para clamar em favor dos filhos. Filhos recém-nascidos. Os nossos filhos nasceram para cumprir um propósito. Eu tenho dito, Pai, com uma certa frequência, nas ministrações que eu faço, que cada filho é uma promessa. Cada filho é uma promessa. Nós não geramos escravos do diabo, nós geramos promessas de Deus. E que estas promessas que são os nossos filhos se cumpram. Realize o teu querer, cumpra o teu propósito, Senhor. Eu oro pelas crianças. Eu oro pelas crianças que talvez não tiveram a felicidade como eu tive, meus filhos tiveram, de crescer em um lar onde havia um pai cheio do Espírito Santo. Eu oro pelas crianças recém-nascidas que estão nos orfanatos, pelas crianças pré-adolescentes, adolescentes que estão nos orfanatos. Eu oro, Pai. Eu oro pelas crianças que estão vivendo dentro de uma casa onde há violência doméstica. Estende as tuas mãos, coloca um ponto final nisto. A tua palavra diz que destas crianças, Senhor, é o teu reino. Pai, a tua palavra diz que as crianças são herança do Senhor, presente do Senhor. Aonde houver uma criança sofrendo qualquer tipo de abuso físico, psicológico, Pai, verbal, Senhor, aonde houver uma criança sofrendo qualquer tipo de abuso, como igreja nós nos levantamos nessa intercessão em favor delas. Eu oro por estas crianças, Senhor. Eu oro pelas crianças que estão na igreja com os seus pais, para que elas continuem sendo educadas, instruídas segundo a tua palavra e cheias do Espírito Santo. Eu oro pelos adolescentes, Senhor. Esta fase que é tão complicada para o adolescente como para os pais do adolescente. Quantos adolescentes em crise em relação à sua sexualidade. Pai, quantos adolescentes vivendo uma crise dentro da própria casa. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre os adolescentes, os filhos adolescentes. Eu oro, Senhor, pelos jovens. Senhor, estamos vivendo em uma sociedade com tanta permissividade, libertinagem. Senhor, nas escolas, Pai, quantas
muita libertinagem. Os jovens estão se perdendo a cada dia. Por isso eu oro, Senhor. Eu oro pelos jovens que são cheios do Espírito Santo, nascidos de novos, guiados pela Tua palavra, para que estes jovens sejam luz do mundo e sal da terra, no trabalho, na academia, na escola, Senhor, nos momentos de lazer, que eles sejam luz, Senhor. Enche cada dia mais estes jovens do Espírito Santo. Senhor, eu oro pelos filhos que se afastaram de Ti. Eu oro pelos filhos que se desviaram do caminho. Eu oro por aqueles filhos que estão afastados, alguns das drogas. Senhor, alguns filhos que estão escravizados pelo vício das drogas, alguns estão presos, Senhor. Pai, eu oro, eu clamo, eu peço, Senhor, que a Tua bênção alcance todos os filhos daqueles pais, Pai, filhos que estão distantes, filhos que estão desviados, filhos que estão envolvidos com a imoralidade, com a ilegalidade, aonde quer que esse rapaz esteja, estende as Tuas mãos sobre ele, Pai. Aonde quer que essa menina, esta moça esteja, estende as mãos sobre ela. Senhor, liberta, restaura, tira das garras do inimigo. Nós nos levantamos agora, Pai, como intercessores. Nós nos levantamos agora, Senhor, como pais espirituais. Nós nos levantamos agora, Senhor, como igreja, para interceder em favor dos nossos filhos, dos nossos jovens. Nós não abrimos mão de nenhum destes jovens, Senhor. Muito pelo contrário, nós clamamos para que as cadeias sejam quebradas, os laços sejam quebrados. Pai, no nome de Jesus, que haja libertação nesta casa. Que haja libertação dos filhos, que haja libertação, Senhor. Vai quebrando laços, cadeias, amarras, vai pondo em liberdade esse rapaz, esta menina, e que dentro de poucos dias, cada pai, cada mãe tenha um grande milagre para contar, porque o Senhor é Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Assim como eu oro pelos meus filhos hoje, o Douglas, a Letícia, o Pedro, assim como eu oro, Senhor, pelos meus netos, hoje a Luísa, o Davi e o Joaquim, assim como eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos filhos desta irmã, que ora comigo agora, desse irmão que ora comigo agora. Senhor, toma os nossos filhos nas Tuas mãos, toma os nossos filhos nas Tuas mãos. Nós geramos promessas, cada um dos nossos filhos é uma promessa Tua, e que nada comprometa, Senhor, o cumprimento destas promessas. Senhor, eu coloco todos os pais, todas as mães, todos os filhos diante de Ti, no nome de Jesus. Creia, a tua filha é uma promessa de Deus. O teu filho é uma promessa de Deus. Os nossos filhos são promessas de Deus. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer na salvação da nossa família, na salvação da nossa casa. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Eu quero abençoar sua casa, abençoar seus filhos, abençoar seus filhos, dizendo Salmos número 112, a sua descendência será poderosa na terra se há temor de Deus no seu coração. A sua descendência, a nossa descendência será poderosa na terra. Esta palavra e esta oração abençoou o seu coração? Envie para alguns pais, envie para algumas mães. Precisamos orar pela família, precisamos orar pelos filhos, precisamos orar pelos adolescentes, jovens, crianças. Envie esta oração para alguém que você ama. Use o seu celular para ser bênção para muita gente. Pega esse link e envie através do seu WhatsApp, Telegram, coloca nas suas redes sociais. Espalhe
esta mensagem, esta oração para o maior número possível de pessoas. Posso contar com você? Dá um joinha aqui também, tá? Clica no joinha aí, dá um like e deixa a sua mensagem, seu pedido de oração. Isso, nós estamos orando todos os dias. Agora há pouco ainda eu estava olhando aqui os pedidos de oração aqui debaixo aqui no vídeo e eu estava orando, intercedendo, clamando e buscando em favor. Então, deixe o seu pedido de oração aqui, ok? E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Se inscreva para que você possa sempre estar recebendo as notificações e os avisos de um novo vídeo que nós postamos aqui. Lembre-se que nós estamos orando todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, às 20 horas. Não perca a oração da noite, das 20 horas. Ore conosco também aqui no YouTube. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e tudo podemos naquele que nos fortalece. Até o nosso próximo encontro para orarmos.